como estamos no mês de março, mês da mulher, não tem ninguém melhor para falar sobre a mulher no espiritismo do que um historiador e pesquisador como você, Oceano. E pesquisando tudo, lendo coisas para essa nossa conversa, foram tantas as minhas descobertas e redescobertas que eu realmente entendi que esse tema vai muito além de citar nomes relevantes e contar histórias, porque desde você estava nos falando desde o século XIX, mas antes até disso, né, quando temas nem eram cogitados, o espiritismo já propagou a mulher, deu espaço de fala para a mulher, e isso me encantou muito, porque e sempre esteve ligado a movimentos e questões muito fundamentais para a humanidade, contra excessos, contra abusos cometidos, né, contra o sexo feminino. Então, eu acho que é um bom ponto de partida para essa nossa conversa, né, seria você, melhor que ninguém, falar com a gente sobre esse lugar da mulher, numa época que a mulher nem lugar tinha, né? Sobre a importância da mulher nessa nossa doutrina e o quão, eu fiquei encantada com isso, o quão revolucionário foi isso. Olhando hoje, né, imaginando isso há 3 séculos atrás ou mais, né, o quão isso foi... Que coragem, que essa é realmente esses ensinamentos eles chegaram para a gente cheios de vanguarda, de coragem e com uma base, um alicerce tão sólido que está aqui até hoje. Então, acho que é um bom ponto de partida isso, você nos falar dessa história, dessa doutrina que foi construída, né, nesses séculos todos, e a mulher, onde ela esteve nesse tempo todo. Como você é historiador, e eu tenho uma curiosidade assim, por exemplo, o plano espiritual, a gente pega pela codificação, o plano espiritual tem um preparo da mulher para ela reencarnar, para ela assumir que depois nós vamos saber através do Livro dos Espíritos, da própria obra, da própria codificação. Como é que você vê esse preparo do mundo espiritual, da mulher reencarnando num período tão difícil da história da humanidade, onde ela era cerceada dos seus poderes, de tudo, para poder compor toda a obra da codificação? Eu acho que chegou a hora do mundo espiritual dizer, olha, homens, vocês estão muito atrasados, não estão reconhecendo que, para as leis divinas, tanto o homem quanto a mulher ela tem igualdade perante Deus, perante o Criador. E isso está na doutrina espírita, né? No Livro dos Espíritos tem a questão que confirma isso, né? Então, até então, a mulher, ao ponto absurdo de as religiões antigas duvidar se a mulher tinha alma ou não. Quer dizer, é uma coisa absurda. Então, com Kardec, as coisas ficam mais claras. Então, a importância da mulher, o movimento espírita no mundo, ele é hoje o que é por causa do trabalho das mulheres, das mães, das irmãs, né? Das esposas, que se engajaram na doutrina espírita de uma maneira espetacular, porque ela é reconhecida como, não mais como a rainha do lar, mas sim como uma filha de Deus, também em igualdade com o homem. Então, eu acho que o mundo espiritual, e a maior prova disso é a quantidade de mulheres médiums que existem, a começar, por exemplo, com as irmãs Fox. O mundo espiritual se revelou através de 2 meninas. Depois dessas 2 meninas, você vem aí a codificação através de Kardec, também através de 2 meninas,
E mais adiante, com o Livro dos Espíritos, a segunda edição do Livro dos Espíritos, com mais duas mulheres, a Ruth Celine Jafé e a Hermance Dufault, aí vem aí a ciência espírita, não pessoas espíritas, mas a ciência espírita querendo pesquisar os fenômenos, e eram através de mulheres, no caso da Eusápia Paladino. Aí começa o mundo inteiro a descobrir a mediunidade, né? Depois a mediunidade através da mulher, mas a mediunidade amorosa, mundo espiritual, trazendo para o conhecimento humano através desse amor das mães, das mocinhas, enfim, a mulher. Volto a dizer, né? Porque realmente, se a gente, levando em conta que os ensinamentos, né, da doutrina nos dizem que o espírito é o espírito, né? O espírito ele não se define ou se limita à questão homem ou mulher, né? Mas isso é muito essa presença da mulher. Eu acho que é um grande exemplo, né, de Deus, de Jesus, dos espíritos, da igualdade, né? É uma prática da igualdade, né? Da parceria em igualdade, né? Do homem e da mulher, né? Jesus apareceu primeiro para uma mulher, depois de sua ressurreição. Não é isso? Que é a Madalena, Maria Madalena, né? Ou Maria de Magdala. O mestre apareceu primeiro para ela, não apareceu para os homens, vamos dizer assim. Então, aí a gente já vê alguma coisa sendo mudada. Já tiramos uma grande lição das mulheres, da preparação das mulheres no mundo espiritual, de como elas atuam na Terra, com sua maternidade, sua bondade, com aquele sentimento vamos dizer assim, diferenciado. E agora a gente pode partir para o século XIX na França. No século XIX, nós temos aí, primeiramente, a Amélie Baudet, né? A esposa de Kardec, que até pouco tempo atrás a gente não tinha uma ideia da importância que essa mulher extraordinária tem dentro do movimento espírita, o apoio que ela deu para o seu marido. Então, a Amélie Baudet, a esposa de Allan Kardec, foi a primeira grande... ela não era médium, ela era uma artista, né? Mas uma professora de arte. Foi o primeiro grande nome, juntamente com as irmãs Baudin, as duas meninas, que agora descobriram que elas não eram tão meninas assim. Mas é normal, falavam meninas, como até hoje fala, né? Os mais velhos chamam as filhas e os filhos sempre de menino, meu menino, minha menina. Não é? Então, voltando a Amélie Baudet. Nessa mesma época, nós tivemos um grande nome, que é a Berthe Froppo, médium e amiga do casal. Também a esposa do Alexandre Delany, a mãe de Gabriel Delany. Essas pessoas se engajaram na doutrina espírita no início, dando todo o apoio ao casal Kardec. Lembro-me também de Marina Leymarie, a médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ela, com Leymarie, assumiram a direção da Revue Spirit, a direção da Sociedade Parisiense, com a desencarnação de Allan Kardec. Foram o casal confidente de Amélie, no qual Amélie Baudet teve a sua confiança nesse casal. Eles trouxeram a doutrina espírita com alguns erros, é verdade, do Leymarie, voltando às meninas da codificação, a Caroline e Julie, depois com a Hermance Dufault e a Ruth Celine Jafé, que é
na minha opinião, a médium talvez mais importante, porque era com ela que Kardec tirava suas dúvidas. Ainda no início das suas pesquisas, era com a Ruth Celino Jafé que ele tirava suas dúvidas, e o espírito da verdade, ou o espírito de verdade, que para nós não tem a menor dúvida que era Jesus, era o mestre dos mestres, Kardec tirava a dúvida com ela. Então, essas são as grandes médiuns do início da codificação espírita, e outras desconhecidas que a gente não conhece, que são aquelas que Kardec juntou as psicografias, né, para formar o Livro dos Espíritos. A gente não tem todos os nomes. Então, sempre nessas reuniões mediúnicas tinham a presença de mulheres. Então, aí vem a... Posso te fazer uma pergunta, Oceano? Sim, eu queria saber se procede uma informação que eu encontrei, que inclusive a Amélie, ela foi assim uma publisher, porque ela teria financiado a primeira edição do Livro dos Espíritos, com seus rendimentos, com o seu trabalho como professora de arte, artista, e também a primeira edição da Revista dos Espíritos. Isso procede? Você tem essa? Olha, o que eu sei é que a primeira edição, porque eu tive acesso a um manuscrito original de Kardec sobre isso, a primeira edição foi financiada por um judeu holandês chamado Sr. Tiderman. Tanto é que a primeira edição, Kardec não conseguiu praticamente vender, ele distribuiu, mais ele distribuiu do que vendeu. E eu lembro que eu li uma correspondência no qual ele justifica para o senhor Tiderman, que era um frequentador das sessões mediúnicas, que ele iria fazer uma segunda edição com mais perguntas, ia vender muito mais do que a primeira edição, e ele, Kardec, iria liquidar a dívida que ele tinha com o senhor Tiderman. Essa carta está no Brasil, esse manuscrito, hoje está com a Universidade de Juiz de Fora, mas nós tivemos acesso a essa correspondência. Com relação à Revista Espírita, é bem provável. Ela tinha seu salário, era uma professora de arte, né? Então, a gente não tem certeza, precisaria pesquisar mais. Tem um pesquisador muito bom aí, o Carlos Sete, junto com Charles Kempf, lá de Paris, que estão descobrindo muitas coisas a respeito de Amélie e de Kardec. No filme recém-produzido pelo Vargas de Assis, ele dá uma ideia do que era essa mulher extraordinária, que era Amélie Gabrielle Boudet, né? E ali participava também, como o mundo espiritual preparou todo esse trabalho, através da Amélie, mais para frente um pouco, né? As médiuns, e eles também recebiam a visita no trabalho da mãe do Gabriel Delany, Marie Alexandrine de Delany. Ela foi uma grande colaboradora do casal. Tanto é que o Gabriel Delany, ele nasceu no mesmo ano que foi lançado o Livro dos Espíritos, né? Então, praticamente, o Gabriel Delany foi criado como um filho do casal Kardec e Amélie. A criança cresceu ali na Passagem Chosello. Eu também eu podia até mostrar essa cena para as pessoas, nós filmamos lá muitas vezes, e ali é um lugar muito especial. Foi nesse local aqui que o mestre Kardec morava, no número 35 aqui dentro, morava Gabriel Delany. E quando ele era garoto, quando ele foi lançado o Livro dos Espíritos, em 57, foi o ano que ele nasceu, né? E quando Kardec morreu, o garoto Delany, filho de Alexandre Delany, brincava na casa de Amélie e do mestre Kardec. As primeiras reuniões, eu acredito, aconteciam na casa do casal Plan Maison. Sim, exatamente, na rua Lagrange Batelier, número 18. É muito emocionante saber
que começou tudo ali praticamente, né? Foi ali onde Kardec viu pela primeira vez as mesas girantes, e depois do convite do senhor Carlotti, do senhor Rostam, e na casa dessa senhora Plano Plano Maison. Maison. Eram meninas que trabalhavam, eram meninas de 14, 15, de 16 anos, como você já falou, já comentou, já falou. Como era visto na sociedade essas meninas trabalhando, Irmãs de Faux e todas as outras médiums que estavam ali com o Kardec? Olha, o relato que nós temos no livro do Canuto Abreu é um relato muito interessante, que eram meninas que vieram de uma ilha que pertencia à época à França, né, a Ilha da Reunião, e elas vieram já preparadas pelo mundo espiritual. Eram aquelas duas meninas que vieram para receber a codificação. Depois a gente fica sabendo, através de uma correspondência, quando Kardec ele dá uma generalizada na doutrina espírita, dizendo que o espiritismo era para todas as religiões, o muçulmano, o católico, o judeu, isso até quando ele lança o livro dos Médiuns. Então, ele escrevia isso, você percebe isso na Revista Espírita. Quando ele recebe realmente a missão, e os espíritos tiram Kardec e Amélie de Paris e levam ele para aquela Riviera, região da Riviera Francesa. Então, eles vão lá para um local chamado St. Andrews, e é lá que o Allan Kardec organiza o livro Evangelho segundo o Espiritismo. A partir de então, ele se engaja de uma tal maneira já numa religião espírita. Tem pessoas que querem tirar a religião do espiritismo, mas é impossível. Como é que você tem espiritismo sem o Evangelho segundo o Espiritismo? Que mostra a moral cristã do espiritismo, está claro que na toda a codificação, mas principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, o que muitas pessoas adotam no Espiritismo é a parte religiosa, né? Não só a filosófica e a científica. Então, essas duas médiuns que eram daquela região já estavam preparadas para organizar, junto com o codificador, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864. A Irmãs de Faux, ela chama muito a minha atenção. Eu estava estudando aqui antes da gente fazer esse trabalho, esse podcast e essa apresentação. Ela já com 14 anos, ela já tinha psicografado um trabalho literário de fôlego. Era uma menina que trabalhava intensamente, inclusive a vida da Joana d'Arc. Só depois é que ela conheceu o casal Allan Kardec. Tanto é que o Allan Kardec e a Amélie, eles deram uma recepção em sua residência, isso é fato, para as médiuns, as duas médiuns, depois a Ruth Céline Jaffé e a Hermance Dufour, que é quando ele conhece a Hermance Dufour e o pai dela, que era um magnetizador, né? Então, nesse dia que foi lançado o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec e Amélie deram uma recepção em sua residência agradecendo-os. Tem um texto muito bonito no livro do Canuto Abreu, né? O Livro dos Espíritos, sua tradição histórica e lendária. Esse texto é bem provável que o Canuto tirou de alguma revista espírita, ou o seu contato com Leon Denis e com Gabriel Delany, ele deve ter pego isso lá na Sociedade Parisiense, que já funcionava na rua Copernic, número 8, que é onde ele esteve. No caso da Ruth Céline Jaffé, é um pouco antes. Ela já participou do início das primeiras 501 perguntas de O Livro dos Espíritos. Como eu disse, a grande médium que Kardec ia conversar com o Espírito da Verdade para saber mais alguma coisa importante.
Agora uma pergunta, Luciano. O Valtinho falou que antes, inclusive, dessa convivência com Kardec, elas haviam psicografado outras obras, inclusive a biografia de Joana d'Arc. Como que isso era encarado naquela época? Porque a chegada do Kardec abriu um horizonte, né? Eu acho que tudo passou a ser mais aceito, né? Antes disso, como que isso era encarado? Por exemplo, duas jovens aparecem com um livro psicografado, que eu acho que era um termo que nem sei se ele existia ou como ele era encarado. Como que a Sim. sociedade recebia isso? A gente tem registro disso? Isto é, naquela época em Paris, era uma época de efervescência cultural. Paris era a capital do mundo da cultura, né? Então misturava-se muito dramaturgia, literatura, e também tinha outros escritores e até mesmo os dramaturgos, praticamente todos os dramaturgos da época, inclusive Victor Hugo, né, o Balzac e outros, o Baudelaire, todos esses escritores, eles tinham alguma coisa de espiritual, mas eles não sabiam o que era. Então, aquilo lá influenciou muito para que o mundo espiritual viesse e, através dessas médiums, né, no caso da irmã de Faux, que é antes de Kardec, né, antes da doutrina espírita, no caso da Delphine de Girardin, que era também uma médium, que era uma grande intelectual francesa, esposa dona do principal jornal da época de Paris, né? Então, esse pessoal tinha mediunidade. A própria Jorge Sandes também tinha mediunidade, mas ela não ligava, como hoje tem muitas pessoas que têm mediunidade, mas não dá importância. Naquela época, então não tinha uma organização, né? Tinha um camiseiro na rua Tiquetone, que tinha algumas mocinhas que trabalhavam como costureiras, que eram médiums, recebiam espíritos, e eles não sabiam o que era aquilo, né? Isso está bem relatado pelo Canuto Abreu no seu livro. Então, só que não eram organizados, não eram uma coisa científica, né? Era uma coisa que acontecia, como sempre aconteceu. Os próprios evangelhos estão cheios de manifestações mediúnicas que o povo daquela época não tinha conhecimento, não sabia o que era, e, logicamente, colocaram o nome de milagre. Mas a gente sabe que não são milagres, são manifestações normais, naturais, né? E que, com o tempo, cada vez mais está se ampliando. Que fantástico, que essa é uma arquitetura espiritual tão perfeita, né? Porque até então era tudo uma efervescência cultural, né? E aí depois as coisas foram sendo colocadas em suas devidas prateleiras, né? Cada tipo, cada estilo, enfim, é muito fantástico isso. Né? A partir do magnetismo animal do Mesmer, ali começa, né, ter essas manifestações. Depois é que vem o magnetismo espiritual, a mediunidade espiritual. Mas o magnetismo animal do Mesmer também era mediunidade, só que ninguém sabia qual termos utilizar, né? Tanto é que Kardec era um magnetizador também, ou, no mínimo, um estudioso do magnetismo. Mas, a partir da organização dele, nós passamos a ter o magnetismo espiritual. E as irmãs Baudin, como elas entram junto com a Aline Jafé nesse mesmo período? Elas foram as principais médias de Kardec. As duas meninas, né, moças, eram as irmãs Baudins, elas foram as principais médias de Kardec. Depois é que a Ruth Céline Jafé entra, até porque a Ruth Céline Jafé ela era uma médium, não tinha esse nome ainda, né? Elas eram uma sensitiva que vendia o seu trabalho, ela anunciava nos jornais de Paris. Depois, com a aparição da codificação espírita, é que ela
passou a ter assim, mais uma responsabilidade espiritual, ao ponto, e aquela cena do filme do Wagner de Assis é verdadeira, ela se revoltou contra Allan Kardec, porque era uma pessoa que não tinha o conhecimento, né? Mas depois ela fica realmente impressionada e passa a ser uma grande colaboradora do codificador, ao ponto de ter seu nome hoje reservado na história do Espiritismo. É bom lembrar que essas pessoas, mesmo não sendo espíritas, porque o Espiritismo não tinha nascido ainda, mesmo elas não sendo espíritas, elas respeitavam e sabiam que estavam contribuindo com a missão divina, né, que é trazer para a humanidade o conhecimento espírita através da sua mediunidade. Através da mediunidade delas, a maioria das questões do Livro dos Espíritos foi trazida através da mediunidade delas? Também. Porque Kardec, quando ele junta todos os manuscritos de várias fontes para fazer a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele organiza. Tanto é que ele tinha alguma dúvida e ia tirar com a Rua de Céline Jaffé, na Rua Tiquetone, número 12, lá em Paris. Então, é um endereço que eu sempre me arrepio quando vou lá, e fico lá imaginando, né, o codificador entrando naquela portinha lá, procurando a Ruth Serino Jafé para poder ter as suas dúvidas, e o Espírito da Verdade comparecia e ele ficava ali durante 15 minutos respondendo às questões do codificador. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Rustam. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem. Queria te fazer uma pergunta, porque eles falam também em uma outra médium e um outro nome feminino que teve um impacto muito grande na codificação espírita e, consequentemente, na história do espiritismo. Aline Carlotti. Então, a Aline Carlotti era filha do senhor Carlotti, de Carlotti italiano, Carlotti francês. Porque achei que era italiano. Dei uma italianada no nome dela, é Carlotti, né? Na realidade, o Carlotti, ele era da Córcega, né? Uhum. Ele é procedente da Córcega. Também ele usou, mas não tanto quanto a Ruth Celine, sim. Então, essas são as grandes primeiras médiuns. E teve depois, é bom não esquecer, da Berthe Froppo, que foi médium, grande amiga do casal Kardec, né, assim, foi muito próxima deles, ao ponto dela fazer uma denúncia grave na época a respeito da obra de Kardec, que foi desvirtuada pelos os novos editores, vamos dizer assim, né? A Berthe Froppo, ela tem uma importância muito grande, também era médium. Falando um pouco sobre a Berthe Froppo, qual a importância dela para recuperação de toda essa documentação do Kardec, que Allan Kardec deixou? Porque ela me parece que ela teve deu uma grande contribuição para essa documentação, para guardar essa documentação. Sim, ela tem essa importância, porque ela percebeu que a obra estava sendo desvirtuada, né? Não estava seguindo o que foi orientado pela Amélie, e ela era muito amiga da Amélie. Eu confesso para você que eu nunca entrei em detalhes sobre a Berthe Froppo. A gente conhece agora, recentemente, o trabalho dela e sua importância, né? A gente dava muito, continua dando, porque teve um trabalho da Marina Leymarie, esposa do Pierre Gaëtan Leymarie. Ela, sim, teve uma grande importância, até porque ela deixou toda a documentação, esses manuscritos que estão hoje no Brasil, eles estavam com a família do Leymarie, consequentemente, a Marina Leymarie, né? E logo depois o Canuto Abreu teve acesso a esse material. Então, a mulher sempre esteve presente na codificação, e aí, quando a gente chega no século XX,
né, que começa as grandes médiuns brasileiras, quando o espiritismo foi trazido para o Brasil pelo Espírito São Luís, né? A gente sabe disso através do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aí surge uma quantidade enorme de médiuns, mulheres, que vieram dar o grande impulso no Brasil para, através de sua mediunidade. É o caso, por exemplo, da Zilda Gama. Zilda Gama recebia, ela é a primeira grande médium mulher que recebia, inclusive, Vitor Hugo. Esses livros continuam sendo editados pela Federação Espírita Brasileira. Era médium onde Chico Xavier lia, onde Eurípides Passanufo lia, era a Zilda Gama. Ivone do Amaral Pereira lia, fez, inclusive, uma homenagem em 1969 para a Zilda Gama. Então, a primeira grande médium é ela. A médium é psicógrafo. No caso de médiums fenômenos de materialização, é a Ana Prado, em Belém do Pará. Ela é de Manaus, do Amazonas, mas os seus pais, depois seu marido, eles se mudaram para Belém, e ali você tem a primeira grande médium de materialização, talvez a maior, a mais completa do século XX, né? A Ana Prado, ao ponto de Frederico Figner, um judeu espírita, tornou-se amigo do Chico, era diretor da Federação Espírita Brasileira, fundador da primeira gravadora de disco, música do Brasil, fundador da Casa Edson do Rio de Janeiro, o Frederico Figner, que é o nosso irmão Jacó do livro Voltei. Ele vai até Belém do Pará, a sua filha tinha desencarnado, e a dona Esté, a esposa de Raquel, aliás, fica desesperada. Ele vai até Belém do Pará e, com a mediunidade da Ana Prado, a filha se materializa durante várias sessões mediúnicas, senta no colo do pai, conversa com o pai, você vê. E isso está relatado no livro Voltei, só que lá está trocado o nome, né? Mas a gente fica sabendo que é a filha dele. No livro Voltei, Emmanuel pediu para trocar o nome para questões da família, que estavam ainda, não aceitavam que o pai, que era tão bom, que era um homem muito caridoso, estudioso do judaísmo, do cristianismo, do espiritismo, é o primeiro grande judeu espírita que a gente conhece, é o Frederico Figner. E as filhas não concordaram que o livro fosse assinado por ele, né? Mas o Emmanuel já previne e escolhe o nome do irmão Jacó e coloca no livro Voltei. Ou seja, você vê ali uma mediunidade extraordinária da Ana Prado. Em 1921, 1919, 20, ele começa a escrever num jornal diário de Belém do Pará e do Rio de Janeiro a defesa do espiritismo, né? Me refiro-me ao pai da Raquel, né? O Frederico Figner. E ele lança tem um trabalho extraordinário, que ele lança um livro. Esse livro completou 100 anos, acabei de ler esse livro, achei extraordinário. Não aconselho nenhum católico ler o livro, porque ele dá muitos argumentos contra um padre que o atacava, mas ele dá seu testemunho da mediunidade extraordinária da Ana Prado, que materializou sua filhinha, Raquel, durante várias semanas. Então, a mulher esteve sempre presente no espiritismo, seja através da psicografia, seja através das materializações. Nós temos que agradecer muito a esse trabalho extraordinário. E, para terminar o caso Figner, eles lançaram um livro em 1920, O Trabalho dos Mortos. Junto com O Trabalho dos Mortos, veio Crônicas Espíritas, que é um livro
São 2 livros lançados em 1920 pela Federação Espírita Brasileira, relatando esses acontecimentos extraordinários com a mediunidade da Ana Prado,